Aí, moçada, meninas, meninos, meus amiguinhos, meus companheirinhos aí nessa nossa viagem pelas ciências da natureza, coisa linda, né, moçada? Então, você já sabe, o Cadu tá dando ali um aviso, para ele sempre fala, se apresente. Eu sou Dimas Vilaça, professor de ciências da natureza, coordenador do projeto Química Inteligente, e nessa sequência a gente está gravando temas de química, aliás, uma parte assim que eu diria que é multidisciplinar, né? Porque aqui entra a geografia, entra a química, entra a biologia, e nós nessa sequência de química ambiental nós gravamos primeiro aquecimento global. Você vai ter hoje uma surpresa, porque a gente está acostumado com a ideia, veja bem, que gases do aquecimento mais importantes, CO2, metano, tu vai ver hoje que alguns compostos de cloro também podem agravar o aquecimento. Você se lembra que o aquecimento global era, na verdade, a exacerbação, o aumento de um ciclo natural da Terra, que é o efeito estufa. O efeito estufa, óbvio, cooperou também para surgimento e evolução da vida na Terra, manter temperaturas em níveis adequados com o padrão de vida baseado em proteínas, né, que nós conhecemos, nem tão alto nem tão baixo. Pois muito bem, na aula de hoje, então, nós vimos na química ambiental o aquecimento, fizemos exercícios, vimos a chuva ácida, 3, 4 tipos de chuva ácida, lixo, uma questão que tem aparecido muito, a diferença de aterro para lixão, bem provável, e hoje uma questão bem interessante, em cima de camada de ozônio. Bom, é preciso, eu botei aqui só para você ver, ó, o Cadu está te mostrando aí o chamado ciclo de Chapman. Bom, você sabe que teoricamente, né, pelos modelos que a gente tem hoje de origem da vida na Terra, não vá confundir com origem das espécies, né, isso é Darwin, mas a respeito da origem da vida na Terra, a teoria que a gente usa hoje com vocês nos vestibulares e concursos é a do Alexander Oparin, né, Miller e tal, e essa hipótese ela propõe que no início da vida no nosso planeta nós não tínhamos oxigênio, pelo menos não em quantidade, nem CO2. Preste atenção nisso. Nós tínhamos amônia, metano, gás hidrogênio e NH3. Então, amônia, acho que repeti. Nós tínhamos o hidrogênio, H2, o gás que mais tem no universo, vapor de água, H2OV, NH3, amônia e o metano, CH4, o primeiro dos hidrocarbonetos. É possível, inclusive, em laboratório, a gente repetir o experimento dessas condições iniciais. Muita descarga elétrica, temperatura, enfim. Essas moléculas colidiam, chovia sobre a Terra moléculas mais complexas a partir dessas, os chamados aminoácidos. Esses aminoácidos se aglomeravam, eram solvatados, rodeados por água, acabaram criando a molécula inicial, uma proteína, que deu, teoricamente, origem ao primeiro ser vivo, que teoricamente deve ter sido um unicelular, procarionte, enfim. Por que eu estou te falando isso? Primeiro porque as questões do Enem são muito contextualizadas, elas chegam a ser, né, conhecimento transversal, inclusive, não só multidisciplinar. E o gozado é que, como não tinha oxigênio no início, aliás, esse gás poderia ter cortado o ciclo, porque o oxigênio foi produzido pelos primeiros fotoautotróficos, os primeiros organismos que conseguiram reagir CO2 com a água, lembra? Da fotossíntese, reagir CO2 com água, captar a luz do sol, produzir glicose e oxigênio e enriquecer a atmosfera. A gente costuma dizer que o CO2 foi o quinto gás e o oxigênio foi o sexto. Normalmente, de uma forma simplificada, foi isso. Agora, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque como não tinha O2, não poderia ter O3. Tadinho, mas e por que o O3 é tão importante? Porque ele age como uma barreira defletora contra um tipo de radiação ionizante bastante complicada, que é o ultravioleta. Aquele tipo de radiação que você conhece, que tem um comprimento de onda abaixo de 4.000 angstroms ou 400 nanômetros, prejudicial para a pele, pode provocar câncer. Mas isso era bom antes? Era. No início da vida, era necessário que acontecessem mutações, porque os primeiros organismos eram muito simples. E essa radiação ela pode ter favorecido o aumento da complexidade dos seres vivos. Olha que curioso. Então, o O2 poderia ter destruído a vida no início, mas o O3
ele, como não tinha O2, não tinha O3. Então, os seres primitivos na Terra tomavam banho de ultravioleta. O que poderia ter levado a mutações, que podem ter sido prejudiciais, mas outras favoráveis. Entendeu que curioso? Agora, hoje, o O3 para a gente é fundamental, porque nós, organismos mais complexos, se não houvesse essa camada defletora, é como se fosse um espelho defletor em volta da atmosfera da Terra. Se não houvesse essa camada de O3, nós estaríamos tomando banho de radiação ionizante ultravioleta. O Cadu está mostrando aí para você agora, ele está te mostrando os 3 tipos de radiação: UVA, UVB, UVC e os seus efeitos. Observe que essas radiações podem levar a câncer de pele, podem levar a problemas seríssimos de queimaduras, né, como se expõe muito tempo numa praia, daí os tais protetores. Então, a camada de O3, o O3 é produzido a partir do O2, e a camada de O3 hoje, ela é totalmente benéfica. Ela nos protege de radiações ionizantes que poderiam provocar mutações indesejadas, né? Você sabe, aqui no Brasil, por exemplo, nós gravamos atualmente em Santa Catarina, que é um dos estados que tem a maior quantidade de câncer de pele, pela alta exposição ao sol. As pessoas de pele muito clara, enfim, nos protegem devidamente e tudo. Então, essa camada de O3, ela age hoje como um escudo defletor. Antes, ela pode até ter sido favorável, provocando mutações que permitiram que organismos mais simples dessem origem a organismos mais complexos, que é o que a gente acredita na hipótese de Alexander Oparin. Então, essa questão do Enem, ela versa sobre isso. Ela está mostrando, o que eu vou ler para você, mas primeiro dar um resuminho teórico, o chamado ciclo de Chapman, mostrando que o UVC, o Cadu já te mostrou, vai te mostrar outras vezes, no final também ele vai botar para você o quadrinho do UVA, UVB, UVC, que o UVC ele vai quebrar o oxigênio molecular, o O2, produzindo, é curioso, eu sei que para você pode ser complicado, mas nas camadas mais altas da atmosfera, pela baixa pressão, existe oxigênio nessa forma. Aqui, mais embaixo na Terra, a gente tem o O2, o oxigênio formado por 2 átomos, uma ligação dupla. E quando o UVC quebra esse oxigênio que a gente chama de molecular, ele produz esse oxigênio, o oxigênio livre. Esse oxigênio vai reagir com o O2 e formar o O3. Perceba que o UVC praticamente não chega até a Terra. Ele é absorvido. Observe que o UVC quebra o O2, produz o oxigênio, que vai reagir com o oxigênio molecular, produzindo o O3. Agora, olha que curioso, o UVB, o ultravioleta na faixa B, olha, ele vai quebrar o O3, transformando em O, e o ciclo continua. Observe embaixo que ele está comentando que a produção e utilização no passado dos chamados clorofluorcarbono, na verdade aqui nós temos o dicloro, difluormetano, né? Que seria isso daqui, ó, o metano, ó, olha lá, o carbono, sp3 com as 4 sigma, nós teríamos, ó, difluor, dicloro, metano, ou difluor, dicloro, carbono, como dizem por aí. Então, esse é o C2F2. Isso era utilizado, sabe como? Antigamente era chamado de freon. Utilizado como gás sequestrante de calor em geladeira. Obviamente que vaza. Já foi utilizado os chamados cloro, fluor, carbono, monocloro, monofluor, dicloro, difluor, várias possibilidades de formar a molécula, já foram utilizados, inclusive, como propelente em sprays, shampoo, tinta de parede. Você bota a tinta é líquida, ela não vai sair. Então você coloca sob pressão, 2, 3, 4 atms, você mete um propelente que pode ser o CFC, poderia ser outro. Para que a hora que você acione a válvula, o propelente arraste a tinta ou arraste aquela coisa lá para fazer o cabelo ficar duro lá, como é que chama, o Cadu? Laque, né? Bota lá aquela coisa e tal. E também era utilizado em geladeiras. Esse gás vazava, olha o estrago. Cuidado, não apareceu nessa questão, mas uma pegada fortíssima é que os gases de cloro, eu até deixei anotado ali, a gente faz um briefing aqui antes da aula, eu deixei anotado os gases de cloro, o cloro pode ser usado como ele é um catalisador, aumenta a velocidade, ele pode ser enquadrado como um dos gases do efeito estufa. É isso mesmo que eu falei. A gente está acostumado a falar CO2, metano. Os gases do UFC não só
são prejudiciais na manutenção da camada de ozônio, que destrói a camada, como eu vou te provar aqui, a camada de ozônio, com as reações que eu vou te mostrar, como também por destruírem o O3. Observe que os CFCs eu botei aqui, ó, eles podem substituir o UVB, quebrando o O3. Como o O3 também absorve uma grande quantidade de calor, ao destruir o O3, os gases de cloro, tipo monocloro, dicloro, fluo, metano, eles também agem complicando, acelerando o efeito estufa, levando a um aumento no aquecimento. Percebeu? Então, os CFCs, observe que as equações que ele vai mostrar para nós, ó, o CF2Cl é o dicloro de fluor metano, ao ser atacado pelo UV mais UV, vai ser quebrado. Olha, ele quebra agora, ó, vai tirar um dos cloros. Esse cloro aqui ao sair leva um elétron, porque na verdade eu tenho aqui um dos 7 elétrons do cloro, olha aqui, ó, o cloro está na família 17, né, tem 7 na última, ó. O cloro leva esse elétron dele, mas o elétron do carbono que estava ligando ao cloro fica. Daí, ó, esse elétron é o elétron aqui do carbono. Esse aqui é um elétron do cloro. Agora eu tenho CF2Cl e Cl numa cisão, numa quebra que a gente chama de homolítica. A gente já viu isso lá no mecanismo de reações lá em orgânica. Tá, continuando. A reação continua, esse Cl agora, ó, aqui é que está o perigo, ó. É nesse ponto que está o perigo. O Cl do CF2Cl2, ao ser liberado, quebrado pelo UV, ele vai reagir com o O3, olha, quebrando o O2, quer dizer, aumentando a concentração de O2. O O2 não consegue proteger da radiação ultravioleta, você entendeu? O O3. Então, esse cloro, proveniente da cisão homolítica por ataque de UV, está percebendo como uma coisa é sofisticada? Ele vai agir como se fosse um catalisador. Vai quebrar o O3 aumentando o O2. Diminuiu o O3. A nossa proteção na Terra está diminuindo. Quanto menor, o buraco na camada de ozônio, recentemente tem até diminuído, ainda bem, as pessoas estão começando a se conscientizar, mas quanto maior, mais banho de radiação ionizante prejudicial nós vamos tomar. E o segundo efeito que quase ninguém considera, ao diminuir a quantidade de O3, olha, a absorção de calor pelo O3 diminui, o que agravaria o efeito estufa, levando ao aquecimento. Sacou? É por isso que o Enem gosta, não só o Enem, né? Todas as faculdades. Agora o Cadu está te mostrando o problema. Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu note, que não dá para guardar de cabeça. O problema do Enem de 2 e 12 era o seguinte: o rótulo de um desodorante, eu te falei, ó, aerosol, informa ao consumidor que o produto possui em sua composição, os gases isobutano, butano e propano. Olha os gases que eles estão usando para substituir, ó, os CFCs. Ele está usando o butano, ó. Butano é um dos gases lá do GLP, do fogão, C4H10. Não vou ficar botando hidrogênio aqui, né, gente? Vocês sabem, a gente já viu isso. Ele fala no butano, C4H10, ele fala que o outro é o propano, também, os dois, ó, C3H8. Esses dois são os gases que formam o GLP, ó, gás com efeito de petróleo, né? Eles são insípidos, inodores, incolores. São não, Dimas, eu sinto o cheiro de enxofre. Não, filho, filha. Na verdade, o cheiro que você sente é acrescentado artificialmente para prevenir um vazamento. São as mercaptanas. Tá? Tem aquele cheiro agressivo, desagradável ao olfato, para você ver, porque esses gases não têm cheiro. Cuidado. C3H8 e C4H10 são inodores. Seria um perigo no vazamento. Então você acrescenta como fator de segurança, não esquece disso. É acrescentado a mercaptana, compostos de enxofre. Tá. E ele fala também num outro isômero possível aqui que ele está usando aí, que é o C4H10, mas um isômero do N-butano. Aqui o N-butano. Aqui ele chama de isobutano. Eu costumo chamar de metilpropano, mas isobutano também está valendo. Então, eu achei a questão bonita, não achei difícil, achei bonita. Porque é uma questão que realmente, Cadu está te mostrando de novo, é uma questão que realmente tem interesse para todos, né? Então ele diz, além dessa informação, o rótulo, a inscrição não contém CFC, tem propano, butano e isobutano.
As reações a seguir que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização do clorofluorcarbono no freon nestes desodorantes. As equações estão no quadro, que a Cadu está te mostrando de novo. Você já sabe. Agora não tem mais como errar. Por que eu não posso ficar utilizando os CFCs? Porque nas camadas superiores eles serão quebrados pelo V, dando cisões homolíticas. Esse elétron, você lembra, é do carbono, fica com ele. O do cloro sai com ele. Esse cloro com esse elétron, agora, reage com o A3, ó, que estava presente para nos defender, junto com o A3, diminuindo a quantidade de O3, ó, aumentando a quantidade de O2. Ou seja, dois problemas. A barreira vai ficar menos espessa e, em segundo lugar, menos absorção de calor, porque o O3 absorve bem calor, o O2 não, nessas camadas superiores. Então agora ele te deu as equações das reações, que a Cadu te mostra de novo, é uma questão que a gente tem que fazer com muito carinho. Ele fala, a preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio baseia-se na sua principal função, proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares UV. Tu vê, o efeito principal. Mas também há aquele ponto que o O3 absorve calor, auxiliando na diminuição do agravamento do efeito estufa. A absorção de radiação ultravioleta pelo ozônio, olha aí, estratosférica, é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. Quer dizer, o O3 protege, absorvendo a radiação ionizante. A finalidade da utilização desses gases, isobutano, butano e propano nesse aerosol você já sabe, eles vão substituir o CFC, porque o CFC vai liberar o cloro, que vai reagir com o O3, diminuindo a concentração de O3 e aumentando a de O2, diminuindo a nossa proteção. E também não esquece do efeito secundário, né? Então, letra A, substituir o CFC. Esses três gases estão substituindo o CFC, pois não reagem com ozônio. Beleza, já está chegando lá. Servindo como gases propelentes em aerosóis. Letra A, não tem nem que pensar. Mas vamos dar uma checada? Eu sempre gosto de checar. B, servir como propelente, sim. Pois como são muito reativos, não. Os hidrocarbonetos, para teu governo, são chamados de alcanos ou parafinas. Do latim, parum affinum. Baixa reatividade. Já está furado. Hidrocarbonetos reagem com muita dificuldade. Só reações de substituição. Tá. C. Reagir com o ar, pois se decompõe espontaneamente em dióxido de carbono e água. Não, né? Quem se decompõe espontaneamente em CO2 e água é o ácido carbônico H2, CO3. Furo. D. Impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação UV, liberando H2, que reage com o oxigênio, formando água. Meu Deus, que enrolação. Tudo errado, tudo furado. Tá parecendo aí que tá tendo uma... liberando H2. Meu Deus. Tá, errada, D. E. Destruir o CFC, pois reagem com a radiação UV, liberando carbono, que reage com o oxigênio do ar, formando dióxido de carbono, que é... vários erros, que é inofensivo para a camada de ozônio. Letra A, sem dúvida. Substituir o CFC, porque não reagem com o ozônio. Portanto, preservam o O3, servindo como gases propelentes em aerosóis. Exatamente. Por isso que se usa butano, isobutano e propano. Era isso, meninos. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado. A gente volta na sequência. Daqui para frente agora ele vai começar a resolver umas provas do ITA e tal, mas vocês receberão os avisos aí. Falou? Cadu tá mandando um beijo para vocês. Beijo grande, fiquem com Deus e namastê. E vão estudar, crianças.